tudo bem? Meu nome é Letícia, faço parte do grupo Farm Precision. Bom, no grupo vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o sistema de previsão de doenças na cultura da banana, onde vai estar falando um pouquinho para vocês como é que funciona essa doença, como ela ocorre, os sintomas e também quais são as ferramentas e métodos disponíveis para estar realizando a previsão dessa doença e quais são os resultados que você pode obter. Antes de você assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E aqui embaixo na descrição você encontra uma apostila com todo o material que será passado nesse vídeo. Beleza? Bora conferir esse vídeo. Bom, vamos dar uma introdução à bananeira. A banana é a fruta mais consumida do mundo, segundo a FAO, e é considerado alimento básico em diversos países. O Brasil é o quarto maior produtor mundial da banana, sendo que essa cultura está presente em diversos estados brasileiros por possuir um clima favorável durante todos os meses do ano. Porém, também há condições favoráveis à fitopatologia e ao surgimento de doenças que causam grandes prejuízos ao bananais, principalmente aos pequenos produtores, que não entendem muito bem dessa doença, não fazem um manejo adequado e não prevê essa doença. Bom, falando em fitossanidade, quais são as principais doenças da bananeira? Nós temos a cigatoca amarela, a mal do Panamá e a principal, que tem causado grandes prejuízos, é a cigatoca negra, que nós vamos estar falando um pouquinho dela nesse vídeo e explicando qual é a previsão dessa doença, como você está lidando com essa doença. Bom, a cigatoca negra. Na última década, a cultura da bananeira vem sendo associada pela ocorrência dessa doença, da cigatoca negra, que é responsável por grandes prejuízos. A cigatoca negra é considerada a doença mais destrutiva da cultura da banana, tendo como agente causal o fungo Mycoplasma fijensis, variedade difformis. A principal prática adotada pelos produtores e recomendada pela maioria dos técnicos e pesquisadores é o controle químico, integrado a técnicas de monitoramento e manejo, e também o uso de variedades resistentes. No entanto, ainda vem sendo estudados sugestões que consideram que a distribuição espacial da doença, bem como a dinâmica envolvida nesse processo de dispersão e o mapeamento das áreas mais ou menos favoráveis à sua ocorrência, em função de variedades meteorológicas. O geoprocessamento apresenta-se como uma ferramenta muito importante nesse sentido de produção. Nesse sentido, está fazendo a previsão, o monitoramento, o acompanhamento da doença, e você está melhor entendendo a cigatoca negra. Bom, e quais são os sintomas da cigatoca negra, Ela começa por formação de pequenos pontos coloridos que vão se transformando em estrias de cor café, sendo que as estrias elas aumentam por toda a largura e comprimento da folha. Depois torna-se um halo clorótico em volta dessas estrias. Sendo assim, ocorre a paralisação do crescimento da planta e elas se tornam deprimidas e secas, E também negras, verificando sobre elas pequenas pontuações escuras que são frutificação do patógeno. E quais são as condições favoráveis para essa doença se disseminar, para ela aparecer? Bom, em relação à precipitação, a chuva acumulada, para ser favorável, ela tende a ser maior ou igual a 100 milímetros. Menos que isso é desfavorável. A temperatura média favorável é de 20 ou maior que 20 graus, 20 ou maior que 20 graus, a menor que 30 graus ou igual a 30 graus. Sendo desfavorável, menor que 20 graus ou maior que 30 graus. Então, nessa faixa de 20 a 30, ela se torna uma condição favorável a essa doença. E a umidade relativa para ser favorável, ela deve ser igual ou maior que 70%. Menor que isso, já se torna mais desfavorável à disseminação dessa cultura. Bom, uma alternativa de prevenir, de você estar fazendo a previsão da doença, é proteger a cultura relacionando-se com as condições climáticas que estejam favoráveis à ocorrência de infecção pelos patógenos. Para verificar se as condições meteorológicas estão favoráveis à ocorrência dos patógenos, pode ser utilizados sistemas que normalmente são baseados em modelos de probabilidade, de combinação da ocorrência de condições biológicas e meteorológicas que afetam o desenvolvimento dessa cultura. Dispondo de uma rede de estação meteorológica localizada ali na sua região, você vai monitorar e elaborar mapas de zonas de risco de epidemia, para você definir um zoneamento agroclimático. Nessas redes de estações existem os modelos numéricos de tempo, que permite realizar a estimativa de longo e curto prazo,
de variáveis meteorológicas, assim como existe a estimativa por satélite, que vem preenchendo uma lacuna deixada pela rede convencional, não só provendo observações em regiões sem informação, como também possibilitando a obtenção de dados e uma resolução espacial mais refinada. Então, através das estações meteorológicas e satélite, você consegue fazer mapas agroclimáticos, como um mapa de previsão onde as doenças podem surgir e são mais favoráveis. Bom, falando nessas partes, nós temos o modelo numérico de tempo, que é o modelo CFS, né, que é o Climate Forecast System, que foi desenvolvido para simular a condição do domínio acoplado do sistema oceano, atmosfera, terra e gelo da superfície do mar com alta resolução. Essa reanálise foi desenvolvida pelo NCEP, interagindo o sistema de assimilação de dados com o modelo global. Ela foi executada com alta resolução, acoplando dados do sistema oceano, atmosférica, terra e o gelo da superfície do mar, fornecendo a melhor estimativa desses domínios ao longo do período referenciado. Esses dados podem ser utilizados em uma série de propósitos, como fornecimento de base para os produtores do próprio modelo, definindo o estado da atmosfera, da superfície terrestre, dos oceanos e sobre o clima de 30 anos, fornecendo também as condições iniciais para previsões históricas, como, por exemplo, a previsão da cigatoca, onde são necessárias a calibração operacional da climática. Outro modelo que nós temos, de modelo numérico de tempo, amplamente utilizado no Brasil, dá-se destaque para o modelo ETA, que é um modelo atmosférico utilizado operacionalmente pelo Centro de Previsão de Estudos Climáticos, que é o CPTEC, que é o INPE, para previsões de tempo e clima. O ETA descreve a dinâmica e a física dos processos atmosféricos de forma complexa e robusta. E por ser um modelo regional, no qual possui alta resolução espacial, possibilita a investigação da influência das características topográficas e dos detalhamentos da superfície sobre o clima de uma determinada região. Bom, com relação às estimativas por satélite, as tecnologias mais utilizadas estão em torno da estimativa da precipitação, cujas técnicas baseiam-se na interação entre a radiação eletromagnética e partículas líquidas e sólidas presentes nas nuvens. Kidd e Haar, eles dividiram essas técnicas em 3 categorias: as que utilizam dados visíveis, infravermelho, e as que utilizam micro-ondas passivo e as que usam micro-ondas ativo. De uma maneira geral, no Brasil é notória a baixa densidade e relativa má distribuição espacial dos pluviômetros. Sendo assim, as observações por meio de instrumento remoto têm surgido como uma alternativa para suprir essa carência de dados. Entre os satélites destinados ao monitoramento da precipitação está o Tropical Rainfall Measuring Mission, lançado em dezembro de 1997, onde essa plataforma tem como avaliar diversas características de precipitação, tanto em região tropical quanto subtropicais, possibilitando a aquisição de dados de maneira sistemática. Bom, o desenvolvimento de mapas de zona de risco, que é onde a gente faz o mapeamento da favorabilidade da cigatoca negra, eles são acoplados a modelos de predição, que pode ser útil para indicar áreas geográficas ou épocas do ano mais favoráveis à ocorrência de epidemia. A partir dessa base de dados, sistemas computacionais podem ser utilizados para verificar se as condições meteorológicas estão favoráveis à ocorrência de infecção pelos patógenos da cigatoca negra. A cigatoca negra, durante o período de fevereiro a dezembro, em um estudo realizado, esse estudo foi realizado na Jacupiranga, que é uma região que produz mais banana, né, na Vale do Ribeira. Nessa pesquisa, apesar desses dados, desses modelos, a partir da estação meteorológica e do mapeamento, eles concluíram que é o quê? Que de fevereiro a dezembro de 2005, entre os meses de novembro a março, foram observadas que onde as temperaturas e as precipitações estavam mais elevadas, é onde ocorreu maior severidade da doença, enquanto que no período menos chuvoso, com temperaturas menores, entre junho e dezembro, a doença foi desfavorecida. Então,
Observe que o quê? Que novembro a março, a gente sabe que é o período que mais chove. E então tem maior temperatura, tem maior índice de chuva. Então é onde com esse fungo esse prolifera e onde ele tem maior incidência. Então no período menos chuvoso é onde tem menos incidência. Bom, aqui a gente tem mapas de favorabilidade da cigatoca negra, né? Aqui nós temos janeiro, fevereiro, março, todos os meses do ano. Se pudermos notar, o mês de janeiro, que é o mês geralmente mais chuvoso, é o mês que tem maior probabilidade de ocorrer a cigatoca negra, né? Então, a partir desse mapa, nós conseguimos ter uma previsão de quando essa doença pode estar ocorrendo e assim tomar as tomadas de decisões corretas, né? Então, ali, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. É um dos meses que pode ser maior incidência, mais favorável a essa doença. Sendo que ali nos meses de setembro, agosto, outubro, são os meses menos desfavoráveis para a ocorrência da doença. Então, nesse mapa, a gente pode estar avaliando e tendo uma previsão de quais meses tem maior incidência da doença. Bom, aqui a gente tem em relação à área favorável, que é a partir do levantamento topográfico, a partir do satélite, juntamente com os dados climáticos, os dados que a gente tem ali a partir da base. Esse foi um estudo realizado, mas é somente para a gente estar demonstrando como pode ser realizada essa previsão a partir desses dados obtidos, né? Ali a gente tem todos os meses do ano. Ali essa pesquisa foi feita em 2010, foi avaliado a área favorável à doença em 2010, ao passado e também ao futuro de 2020. Se a gente foi analisar os resultados, esses resultados também eles são batentes encontrados na literatura, né? Nota-se dois períodos bem distintos com relação à probabilidade da cigatoca negra, observados por uma área maior favorável durante os meses de janeiro a abril e de outubro a dezembro, assim como áreas favoráveis menores durante períodos de maio a setembro. Então, pode ver que essa ocorrência de cigatoca no Brasil, no período atual, que ele seria de 2010, e no futuro de 2020, seria o mesmo padrão de resultados, né? Então, a partir desse mapa, você consegue ter uma tendência. Você pode ver que a mesma área foi onde ocorre maior incidência da cigatoca. E você consegue ter uma previsão maior de qual área você deve investir para estar evitando que ocorra a incidência de cigatoca. Bom, aqui são áreas consideradas com temperatura média, precipitação e umidade favoráveis à ocorrência de cigatoca negra e área total favorável. A principal alteração do clima é responsável por esse resultado. É a redução de umidade relativa média para níveis favoráveis e a ocorrência da doença, ou seja, valores abaixo de 70% da umidade, né? A inclusão da precipitação acumulada fez com que a área favorável, nos meses onde se concentra o período desfavorável, a doença fosse ainda menor, devido ao fato de que, nas áreas onde a média mensal de umidade relativa do ar foi favorável, a precipitação foi desfavorável. Embora se apresentasse também em áreas limitadas pela favorabilidade, considerando a umidade, considerando a temperatura média mensal. Como pode ser observado no gráfico, as áreas favoráveis à doença foram principalmente limitadas pela favorabilidade, considerando a umidade relativa mensal. Então, esse gráfico é a questão de umidade, temperatura, precipitação e probabilidade. Bom, e o mapa de análise das áreas favoráveis e áreas livres de cigatoca negra. As áreas classificadas aqui nesse mapa como área vulnerável são aquelas que são consideradas livres da doença, mas que, porém, se apresentarem como sendo favoráveis climaticamente, ao menos de um mês no ano, né? No caso das áreas classificadas área suspeita, trata-se daquelas em que o estado é considerado como ocorrência de cigatoca negra, porém que não apresentam com favorabilidade ao menos de um mês. E no caso das áreas classificadas com comportamento esperado, trata-se dos casos em que foram classificados de acordo com o esperado, ou seja, coincidindo com as áreas livres da doença e desfavorável climaticamente. Então, a partir desses mapas e todos esses gráficos e tabelas, né, que são gerados a partir de dados climatológicos e levantamento topográfico através de satélite, você consegue fazer uma previsão da doença e identificar a partir desses estudos quais são as áreas que você tem maior índice e qual é a época e quais são as temperaturas, umidades relativas em que a doença se
melhor se dissemina. Como a gente pode ver, é uma relação, né? Entre a área, entre a umidade relativa, entre chuva e temperatura. Então, são 4 fatores que devem ser avaliados, que você consegue fazer esse levantamento de dados e assim ver qual fazer uma previsão da doença e tomar todos os cuidados corretos, né? E qual é a conclusão? A metodologia desenvolvida ela pode ser útil para o desenvolvimento de plataformas para a realização de trabalhos sobre análise e distribuição espaço-temporal de doenças agropecuárias. Além disso, ela contribui para facilitar a interoperabilidade com dados meteorológicos de estimativas por satélite e modelos numéricos, especificamente do modelo HDF e NetCDF, no qual ele permite a identificação de períodos bem distintos de favorabilidade, sendo favorável à doença de janeiro a abril e de outubro a dezembro, e desfavorável entre o mês de maio e setembro. São necessários estudos com séries temporais maiores e mais informações de campo para validação, assim, a fim de obter dados mais consistentes e conclusões sólidas a respeito do comportamento da cigatoca. Então, através de todos esses dados e todas essas ferramentas disponíveis, você consegue fazer um levantamento e, assim, identificar a previsão da cigatoca negra. Bom, galera, o vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar em inbox aqui pra gente aqui na caixa de mensagem aqui embaixo, que nós estaremos retornando. Beleza? Muito obrigado. Deixe seu like aí. Até o próximo vídeo. Falou, abraço!